Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa toda segunda-feira, como você está acostumado através do seu computador e do seu televisor, com a sua conivência, com a sua companhia, com a sua permissão. O Sexo, Arroz e Internet de hoje é quase como uma fênix. Ele renasce de várias semanas, de muitas preocupações que você acompanhou e que acabou comprometendo um pouco o andamento e a alegria tão inerente do nosso programa. Só que ele renasce também com um compromisso. Dividir sempre tudo aquilo que nós que fazemos o Sexo, Arroz e Internet vivenciamos no dia a dia, tudo aquilo que você gostaria de partilhar conosco e que a gente retribui fazendo o mesmo. O programa de hoje tem um tema bastante delicado, mas a gente não pretende que ele seja um tema triste, ao contrário, a gente quer desfazer alguns mitos. Nós queremos convidar você a ter um outro olhar para um assunto que é muito, muito, muito difícil para a maioria das pessoas. Claro, pode ser que para você continue sendo depois desse nosso programa, mas pode ser também que a nossa visão, a visão dessas pessoas que eu convidei hoje, te ajude a superar esse seu preconceito, vamos assim dizer, ou essa experiência ruim que você teve numa situação como essa. O programa de hoje fala sobre lutar pela vida. Vida, não morte. E para falar sobre vida e falar sobre não morte, eu convidei especialistas que entendem, de uma maneira ou de outra, um pouco sobre aquilo que nós conhecemos de unidade de terapia intensiva, a famosa UTI. Para falar desse assunto, aqui do meu lado, Dr. Paulo Sadala. Eu já falei salata, tudo menos Sadala. Sabia que eu ia acabar esquecendo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui. Espero que o senhor nos ajude a elucidar um monte de dúvidas que temos a respeito dessa temida unidade de terapia intensiva. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Do lado do Dr. Paulo Évora, foi meu professor. E estar aqui dividindo essa sala aqui com ele é um prazer. E ele já acabou apresentando o meu outro convidado, que é o Dr. Paulo Évora, que é assim um ícone da unidade de terapia intensiva, e é uma honra tê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Né? É um dinossauro? Não é um dinossauro, é um ícone mesmo. Viu só a menção? Foi meu professor. Isso para a gente tem bastante peso, porque são eles que estão fazendo a UTI que o senhor ensinou a fazer. Obrigada, viu, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. À frente dele está ali, a nossa, sua, a minha, a de todos, a dos anjos, aquela que está sempre aqui, que você já sabe o nome, Cristiane Framatino Bezerra. Obrigada pela sua presença, meu amor. Eu que agradeço, já estou fazendo um apelo para que essa cadeira fique cativa. Obrigada, viu? Gente, faz uma enquete aí na internet, Cris. Eu acho. Ó, e aqui do meu lado, aqui do meu lado direito, tem uma pessoa que tem há muito tempo que eu querendo trazer aqui. Não só porque é uma profissional da área de comunicação, que eu invejo muito, inveja branca, e que eu tenho muito carinho, mas é porque também é uma amiga muito querida e cuja experiência me tocou profundamente. Renata Canales. Obrigada, Renata, por ter aceitado o meu convite. É uma honra estar aqui com você. Nossa, é que você não imagina o tamanho da minha. Bom, mas vocês acham que a gente já vai começar a falar do assunto? Não. A gente precisa falar com ela. Eu preciso falar com ela. É a loira da minha vida. Não consigo viver sem ela. É a minha preferida. Cris Meneguzzi. Agora eu me achei. Né? Boa noite, Mara. Boa noite, nossos convidados. E claro que você aí de casa é o meu preferido também aqui nessa segunda-feira, porque você também pode participar, tanto com as suas perguntas como opiniões, e claro, pelo telefone a gente tem um sorteio. E hoje, além do Vale Presente da Paraler, a gente também vai sortear 4 exemplares do livro O Divã no Dia a Dia, da doutora Ana Laura Martinez. Então, quem ligar no 2111-2133, além do Vale Livro da Paraler, também vai concorrer 4 exemplares desse livro, só pelo telefone. Pelas redes sociais, eu espero a sua participação. facebook.com/programa sai e pelo Twitter, @programa sai. E o legal dessa participação para receber esse livro aí é que você vai ler em primeira mão, porque o lançamento é essa semana na Paraler, eu já vou falar para vocês, tá bom? Vou convidar todo mundo, porque você já vai estar com o seu livro na mão, é só chegar lá e pegar o autógrafo da autora, bacana, né? Bom, vamos aí ao nosso tema. Doutores e meninas, esse é um tema bastante delicado para mim, quem me acompanha sabe que nos últimos 2 anos eu tenho vivido de perto a experiência como paciente, como parente de paciente, como amiga de paciente de UTI. Particularmente, todo mundo também já sabe, é a minha área de especialização, é onde eu trabalhei por muitos anos, e eu sempre quis fazer um programa como esse, porque, ao contrário da maioria das pessoas, eu me sinto muito bem no ambiente de unidade de terapia intensiva.
talvez porque eu conheça. Então, eu acho que falta isso para o público, conhecer um pouco para entender com menos receio do que se trata efetivamente. Então, doutor, por favor, o que é uma unidade de terapia intensiva sob a ótica médica? Bom, o Centro de Terapia Intensiva é uma unidade que é responsável pelo tratamento de doentes graves. Não necessariamente o doente mais crítico, mas, na verdade, o doente que mais vai se beneficiar do cuidado da terapia intensiva, porque é um doente que exige uma vigilância mais próxima, tratamentos mais específicos, mais custosos, inclusive. E a ideia da terapia intensiva é acompanhar mais de perto esses doentes mais críticos. Tá, mas aí o doutor Évora, por exemplo, que há muitos anos já está nessa estrada aí com UTI, né, doutor? Sabe que a maioria das pessoas, quando ouve falar que um paciente, que um amigo, que um parente, que alguém está numa UTI, a primeira coisa que ocorre é, meu Deus, ele vai morrer. Como é que a gente desfaz esse equívoco? Bom, eu tenho a impressão que esse equívoco vem se desfazendo, né? Já não é assim tão apavorante para o CTI, né, para o familiar, para o paciente. Hoje é histórico. A história da terapia intensiva vem da guerra da Crimeia com a Florence Nightingale, que tinha que ter um lugar para colocar os pacientes mais graves, que não podia dividir a atenção do paciente grave com o paciente que estava bom. Então ele pegava aqueles feridos de guerra e colocaram numa enfermaria. E põe o pessoal mais hábil para trabalhar naquela enfermaria. Aí veio a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, é que se criou o conceito de CTI mesmo. Né? Que aí quando foram os médicos e as enfermeiras foram todos para o front junto com eles. Para o front junto, isso, né? E tinha que estabelecer prioridades. E aí talvez que criou a mentalidade de que o doente grave é o que ia para UTI. Entendi. Aí se percebeu que ela estava relacionada com o aumento de sobrevida, pelos cuidados e tal. Eu acredito que na minha época foi, talvez nessa data, mais crítico esse ponto de eu vou para UTI para morrer. Hoje já, a senhora acredita que já está mais diluído isso? Está mais diluído. Eu me lembro de um caso muito interessante, que 2 mineirinhos estão sendo CTI, tudo bem, me trataram muito bem, mas se aquele bip parar de funcionar, você está morto. Aquele bip parar de funcionar, você está morto. Então você faz com a boca, bip, bip, bip. Entendi. Olha só, apesar disso, a gente sabe que não é bem assim para algumas pessoas. Renata Canales, por exemplo, teve uma experiência recente, inclusive com seu próprio filho, que ficou muito tempo na UTI. Cris já passou por várias internações de UTI. A gente vai conversar sobre esses dois lados da experiência, porque obviamente Cris se saiu muito bem e está conosco, e Renata acabou perdendo nessa batalha para a UTI o seu próprio filho. A gente vai para o intervalo comercial e eu quero a sua pergunta. Eu quero saber o que você quer saber sobre a UTI. Nós estamos aqui para responder para você. Para o intervalo e já voltamos já já. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Nós vamos ajudar você com suas compras de Natal. É a promoção Natal 20. Acesse canal20.com.br e faça sua inscrição para participar do sorteio de 2 vale-compras de R$500 para você gastar como quiser na Abduche Brinquedos e Presentes. É isso mesmo. O Canal 20 vai sortear 2 vale-compras de R$500 para você fazer a festa neste Natal. Participe e boa sorte. Canal20.com.br.
Estamos de volta e eu queria que você, antes de a gente voltar para esse assunto que é bastante importante e tão sério, eu queria te dar uma dica bem bacana, assim, ó. Sabe aqueles dias que você não tá legal? E olha, eu tive vários aí para trás, vários deles. Então, assim, o dia que você não tá legal, nada tá bom também. Você olha no espelho, você não tá legal. E isso resume tudo. Eu vou te dar uma dica. Vá conhecer o DK, dá uma passadinha lá, fala com a Denise, fala com o Everton. Tem tantos bons profissionais ali que eles vão te atender com os melhores produtos do mundo, te dar várias ideias e você vai sair de lá super bem cuidada, cuidando do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas, enfim, você vai ficar legal, vai se sentir um pouco melhor e vai saber enfrentar melhor os reveses da vida. Bacana, né? Eu fui lá semana passada e saí com meio metro de cabelo a menos e muito feliz. Bacana, né? Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, não esqueça, DK. Falamos dessa introdução e, obviamente, que os médicos, e eu, que também trabalhei na área de UTI, conto essa experiência de uma forma diferente que você, por exemplo, Renata. Como foi, resumidamente, a sua experiência na UTI, que a gente sabe que não tinha mesmo como ser feliz uma vez que terminou como terminou? Então, na verdade, um dos motivos de eu ter aceitado esse convite, que muito me honra, é tentar passar também um pouco para as pessoas que enfrentam, né, essa batalha da vida e morte aí, com uma pessoa muito querida na UTI, e que às vezes perde a batalha, né? Uhum. Tentar passar esse lado um pouco mais positivo. Hoje em dia eu penso no meu filho como se ele fosse um ótimo estudante, ele terminou o curso mais cedo e já está de férias curtindo a praia. Eu repeti de ano, tenho ainda que fazer algumas provas, estou de recuperação, mas daqui a pouco eu encontro ele na praia. Que linda Porque definição. A história da gente ter uma pessoa muito querida ali, a gente não quer que a pessoa saia, né? A gente quer que ela lute, que ela viva. Mas, sinceramente, a dor, né, quando a gente perde uma pessoa querida, e é óbvio, quando eu falo meu filho, fica todo mundo muito sensibilizado, mas eu tenho certeza que a minha dor não é maior que a dor de alguém que perdeu o pai, a mãe, um irmão, às vezes um amigo. Dor a gente não mede, né? As pessoas se sentem doloridas. Mas é que tem um agravante, era jovem, não e tinha, era meu filho. Extremamente saudável, né? Não tinha absolutamente nada, foi tudo muito de repente, o Rodrigo, né, 20 anos de idade, esportista, grande jogador de futebol, segundo ano de Direito em Franca, e de repente veio uma pancreatite aguda. Não se sabe, antes de começar o programa, eu estava conversando aqui com os médicos, eles falaram que tem uma experiência grande em pancreatite, porque normalmente a vítima da pancreatite vai para a UTI, né? É típico isso, né, principalmente doutor? A pancreatite aguda, que foi o que o Rodrigo teve. Então, é algo que eles Como é que é, doutor? Necromorrágica é muito grave. É muito grave, então tem que ir direto para a UTI. Então, assim, o Rodrigo ficou 40 dias internado entre UTI e quarto. Foi uma experiência muito difícil, eu estou me restabelecendo agora, mas o que eu posso dizer para quem está passando por isso é calma, a vida sabe o que faz, por mais doloroso que seja, a gente tem que manter esse otimismo, até para que os nossos mortos se sintam felizes também e não preocupados com a gente. Mas esse terror que a gente disse no começo do programa, esse medo, esse pavor da UTI, claro, você viveu também. Muito. Demais da conta. UTI, se para os médicos é uma coisa normal, para nós, pobres mortais, é horrível. A palavra UTI significa exatamente isso. Eu estou a ponto de perder essa pessoa querida. Para todo mundo. Porque tem um agravante que é assim, aí agora falo como psicólogo. Eu queria dar uma parte, não é normal para nós, é sofredor. Também é difícil, era isso que eu ia dizer. Porque assim, ó, para nós profissionais, o que nós sabemos, e a área de psicologia foca exatamente esse ponto. Quando você chega num hospital como paciente, a primeira coisa que acontece é que você é desprovido de tudo que te referencia com o mundo externo. Então, tiram as suas roupas, tiram as suas joias, o brinquinho que a mamãe deu de presente, o anel que você ganhou não sei de quem, fica tudo para fora. Você perde a sua identidade, sua bolsa, seus documentos, fica tudo para fora. E você é colocado num ambiente, doutores, me corrijam, que é estéril,
que as pessoas não podem ficar indo e vindo, não podem, as pessoas, os entes queridos, não podem ter tanto acesso, e vai ter que passar por uma série de procedimentos que muitos deles são invasivos e que você, enfim, no fim das contas, está ali lutando pela vida, mas não sabe como isso vai terminar. Cris, resumir bem essa entrada na UTI, você que teve... Quantas experiências de UTI você já teve? Eu tive umas poucas e boas, e eu acho que o que a Renata falou é lindo, porque eu me sinto exatamente... Eu fui reprovada todas as vezes e fiquei aqui, porque eu ainda tenho muito que aprender. Mas assim, a sensação para quem está paciente não é boa. Primeiro porque você fica perto de outras pessoas, às vezes com estados piores do que o seu, né? E aquilo incomoda muito. O gelo daquele lugar é uma coisa impressionante, tanto que quando a minha mãe foi... de luz do dia. Quando a minha mãe foi para a UTI, a primeira coisa que eu pedi, coloque um cobertor nos pés, porque é um ambiente muito gelado, acho que até por causa dos equipamentos, dos aparelhos todos que ficam ali. O bip-bip, né, uma coisa... E eu vivi uma experiência terrível, porque eu sou terrível, você sabe disso. Eu consegui desligar, numa das vezes, o aparelhinho que estava acompanhando. A minha pressão estava subindo e descendo muito rápido. Como a médica tinha dado um intervalozinho ali de sono, o enfermeiro saiu para fazer alguma coisa, eu não tive dúvida. Eu virei um troço verde que estava do meu lado e desliguei. Quando eles voltaram, mas o que aconteceu? Acabou a energia? Como que isso desligou? E eu lá, né? Porque eu estava com tudo, assim, não podia nem me mover, nem para ir ao banheiro, para nada. Foi pra consequência do quê, Cris? Você teve uma... Dessa vez que eu desliguei o aparelhinho, o que é pior foi uma isquemia. Né? Então, realmente, o que estava sendo monitorado era o coração. Olha o risco que eu corri, que eu mesma acabei me colocando. Né? Mas teve uma outra situação que foi muito pior, que numa cirurgia nessa região, acabaram pegando uma veia. E isso esguichou. Foi uma coisa terrível, pelo que contaram depois. E eu fiquei na UTI, só que entubada e com todas as sensações. Então, eu não conseguia falar, é claro, mas eu ouvia tudo que estava acontecendo. E estava muito provavelmente sedada. Isso é traumático? Né? Quer dizer, ou é que nem dor do parto, que eu sei que você não conhece, mas que é muito ruim, mas que depois a gente acaba esquecendo. Eu não esqueci nada do que eu vivi, tá? E até porque uma das situações eu realmente tive um processo de parada cardíaca, eu quase fui embora. Eu vi tudo aquilo que as pessoas costumam dizer, clarão, luz, etc. Túnel, e tal. etc. E simplesmente assim... Eu vi um cuidado muito grande, então isso eu posso atestar, né? O que tem de muito bom no centro de terapia intensiva, para mim, é que os médicos estão ali o tempo todo, os enfermeiros estão ali o tempo todo, né? Com exceção desse minutinho que eu consegui dar uma burlada, mas é um monitoramento muito Não, mas muito até esse caso, se você estivesse num quarto, não é isso, doutor? Se ela estivesse num quarto comum, que não fosse da UTI, para que eles percebessem que essa ia demorar, ia ser muito maior a percepção disso. Muito pior. Exato. Mas realmente um cuidado muito grande, e eu não vejo como essa questão de que você está na UTI porque você está morrendo. Eu vejo mais como um momento em que a pessoa requer um cuidado mais especial. Foi assim que eu me senti todas as vezes, né? Entendi. Embora em algumas delas eu soubesse que o... Eu já detectei nela um segredo da longevidade. Bom humor. Bom humor, exato. Mas é porque ela tem uma legião de anjos ao lado dela, então, viu, eu doutor? posso só, rapidinho, a médica nessa situação da chegada na UTI, ela me pediu um telefone, porque eu estava sozinha, eu passei mal, parei no hospital, caí, e fui socorrida e fui levada diretamente pro CTI. E aí a médica me pediu um telefone para entrar em contato com a família. E eu só fazia assim, porque eles me colocaram um negocinho na veia, de um aparelho verde, um medicamento, sei lá, e para respirar, e eu só fazia assim, que eu não ia dar. E ela falou, mas a gente não sabe o que pode acontecer com você, eu preciso avisar alguém da sua família. Aí eu fiz assim, eu não vou morrer. E voltei. Como é que você sabe que você não vai morrer? Os anjos já me falaram. E voltei. O enfermeiro, ele quase caiu pra trás, porque ele estava bem na minha frente. Ela conversa com assim. Anjos, doutor. E aí, na manhã seguinte, é que eu dei o telefone. Ela ficou muito brava comigo, mas eu falei, não vou dar, não vou acordar ninguém na minha casa a essa hora, né? Uhum. Então, eu acho que tem 3 aspectos importantes que a gente tem que colocar aqui. Primeiro, que essa ideia realmente que a população tem de que o centro de terapia intensiva é um lugar para morto, isso já caiu por terra há algum tempo. Então, hoje, o cuidado da terapia intensiva faz a diferença sim, e você consegue melhorar demais o prognóstico do doente. O segundo ponto é que dentro de uma UTI geral você mistura exatamente isso, você mistura do paciente inconsciente com pacientes conscientes. Então, aqueles que estão conscientes, eles veem tudo aquilo que está ao redor
E esse conceito de aquela frieza que tinha outrora, de não ter uma relação mais íntima, mais próxima, isso também tem caído por terra. Ela está dando testemunho dela. E terceiro e último aspecto que eu acho interessante é a história do familiar, né? Aquele que vai visitar. Porque a gente cria um vínculo. Tem pacientes que ficam 2 meses internados. Então, a gente vê o sofrimento dele porque tanto a piora como a melhora são muito lentos. E aquilo é muito doloroso. Eu já tive a experiência de ter um filho na UTI. E às vezes o que é uma vitória... Também... E às vezes o que é uma vitória para a equipe médica nem sempre configura como uma vitória para o familiar, né? O familiar não entende aquilo como uma melhora propriamente dita, né? Porque não é o que ele espera. Exatamente. Então eu acho que a gente percebe quando a gente tem o horário da visita na UTI, e a gente percebe quando vai falar com o familiar que ele espera uma grande melhora para aquela situação e nem sempre é isso que acontece, né? A melhora ou a piora, quando acontecem, são muito lentos. Doutor, o senhor estava me contando que, na verdade, o senhor foi praticamente o precursor aqui da UTI cardiológica, da UTI geral. Da UTI geral do campus do HC, é isso? Dali saíram os outros, o São Francisco... Acho que só a Santa Casa não começou por lá. Que é onde o doutor Paulo é coordenador, que é lá na Santa Casa. E o senhor já não atua mais na unidade de terapia intensiva? Não, porque eu tinha 3 frentes. Eu estava comentando com o Sadar lá embaixo. Eu tinha 27 anos de CTI, eu tinha cirurgia cardíaca e voltei da Mayo Clinic com pesquisa. 27 anos de CTI? De CTI. Quantos anos você tem já? 12. Já passou 2 anos, que o tempo útil de um intensivista são 10 anos. Viu, doutor? Mas já está vencido. Vou pedir insalubridade. É isso, porque não aguenta emocionalmente. Não aguenta emocionalmente e as coisas mudam, né? Mas eu queria dar um dado interessante para o CTI epidemiológico. Nós não conseguimos, nós perdemos sempre, né, para choque cardiogênico e septicêmico. Perdemos sempre, com toda a tecnologia, com toda a assistência em qualquer lugar do mundo. O que existe é o seguinte, uma insuficiência o CTI salva, 2 insuficiências o CTI salva, a terceira não salva. Então, na realidade, depende muito do organismo do paciente, cuidado nutricional, porque na realidade o que a gente faz é não deixar evoluir, desde aquele conceito que está na mídia, né? Falência de múltiplos órgãos. Morreu do quê? De falência de múltiplos órgãos. É que de 3 insuficiências, não é o Sadala ou eu que vamos salvar, fica difícil mesmo. Doutor, eu entendo qual é a visão médica, porque trabalhei lado a lado com vocês muitos anos, né? Mas assim, é muito importante que as pessoas saibam de como isso evoluiu. Há 27 anos atrás, quando tudo isso começou aqui, pelo menos no HC, falava-se desse apoio, desse contato mais íntimo, dessa fala dos profissionais com o paciente, ou o objetivo focado em linha reta era salvar a vida? A gente se preocupava muito com esse detalhe, né? A gente se preocupava muito com esse detalhe. Tanto é que... às vezes eu chegava com os resultados, tudo bom lá, eu pegar e distribuir estetoscópio para todo mundo. Vai escutar o paciente, mas está tudo bem, Paulo. Vai lá e fala, eu sou seu doutor, eu estou cuidando de você, entubado, mas está entubado, mas conversa com o paciente. Isso que eu queria saber. O meu filho, o tempo final de UTI, ele estava entubado, inconsciente, e mesmo assim eu cantava músicas para ele, e de alguma maneira ele entendia. E essa aquilo. É uma pergunta comum. Eu cantei todas as músicas de quando ele era bebê e... Eu tenho certeza que ele ouviu tudo. Eu posso afirmar que sim. Tenho certeza. Doutor? Eu imagino que sim. Eu não posso afirmar tecnicamente, te dar essa resposta com veemência, mas imagino que sim. Tá. Imagino que sim, pelo que a gente vê. No monitor ele taquicardiza, ele se mexe, a pressão sobe. Ele responde fisicamente a esse tipo de estímulo. Tanto é que quando me fazem essa pergunta, eu oriento, sim, continue conversando, continue cantando para o seu filho. Agora, para vocês dois. Eu já sou místico. Se ele for aos 40 anos com pancreatite aguda, que fez a diferença foi a sua canção. Desculpa, como que é, professor? Não entendi. Eu já sou místico. O problema é se ele demorou 40 dias, uma pancreatite hemorrágica que é fatal, a tua canção ajudou. Ele sobreviveu mais do que deveria, do que normalmente aconteceria. Agora, desculpa, Mário, só uma pergunta. Se é tão bom, então, esse convívio da pessoa que ama
com o paciente, por que só 1 horinha por dia? Por que só 1 horinha por dia? Cris, faz essa pergunta também para ele. Eu vou fazer porque eu também tive meu irmão lá e aí minha família é enorme e era uma brigaiada para entrar nesse horário e a gente ficava burlando. Por que Doutor, só 1 se horinha? está provado que o contato com o familiar, a visita, isso tudo é positivo para o paciente, óbvio, sabemos dos riscos de infecção, de contaminação, etc. Mas por que só 1 hora? Eu estou perdendo para 3 mulheres aqui, porque vocês trazem a visão emocional da coisa, e aí, infelizmente, me cabe a parte técnica, né? Assim, as UTIs hoje estão cada vez maiores, portanto, entram cada vez um maior número de pessoas lá dentro. Todos nós levamos lá para dentro bactérias e micro-organismos e tal, e já está comprovado, isso é uma evidência científica, isso não é experiência, isso é dado científico, que quanto maior o número de pessoas ali dentro, maior a incidência de infecções. Doutor, nós estamos falando de hora e não de quantidade de pessoas. Mas você, eu poderia ficar o dia inteiro sentada no banquinho ao lado da cama dele. Espera só um pouquinho, ó. Não. Chegou num ponto muito importante do programa, porque é a queixa mais comum das salas da UTI, é isso. Por que só uma pessoa de cada vez? Por que só 1 hora? Nós temos esse questionamento, mas a gente tem que sair para o intervalo. A gente vai para o intervalo comercial e volta com você da rede social, que eu estou sentindo a tua falta aqui, tá? Para responder essa e todas as perguntas que você tiver. A gente já volta. Olá, meninas! Que delícia! Está chegando o verão e agora é aquele momento que você vai colocar as perninhas de fora, o seu biquíni, curtir a sua praia, a sua piscina, as festas de final de ano, todas as confraternizações. E o que fazer para entrar em forma rápido? Tem solução, sim. Será que é possível agora, de última hora, você obter resultados com segurança? É sim, em apenas 4 semanas. Olha só quando a Suelen se propôs a cuidar melhor dela, da vida dela e da saúde dela, o resultado que ela obteve. Gente, olha só, a Suelen, quando começou o tratamento, lembra? Ela estava com 95 centímetros acima do umbigo. Agora, ela está com 78,5. Na região do umbigo, antes, quando ela começou, ela estava com 100 centímetros. Agora, ela está com 87. Gente, olha só que legal, com 100 centímetros e meio na região do umbigo e agora ela está com apenas 90 centímetros. E o peso, que era antes de 79 quilos, agora ela está com 71,600. Ela perdeu no total de medidas, só na região do abdômen, 40 centímetros. E o total de peso, 7 quilos e 400 gramas. As roupas agora tem coisas que já estão bem largas e o que não servia está servindo novamente e tô amando, né? Agora tem que renovar o guarda-roupa. Gente, tudo isso tem que ter também um bom acompanhamento nutricional, uma boa orientação profissional para que você venha obter resultados, principalmente com segurança. Até mais, meninas! Estamos de volta e os ânimos se alteraram aqui, porque uma questão bastante delicada, que é essa questão do contato do paciente, do parente do paciente, que está do lado de fora angustiado, aguardando por 1 hora de visita que ele tem. Durante essa hora, que abraçar o seu... Que abraçar não, mas que ver o seu parente, se acalmar, ter informações do médico, compreender essas informações, quer dizer, tudo isso é muito difícil. Sabe uma maneira bacana de você lidar com isso aqui, com um pouco mais de tranquilidade, procurando um bom plano de saúde. E o bom plano de saúde em Ribeirão Preto, você já sabe, você conhece, Unimed. Você tem que ter a Unimed, porque em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai encontrar bons médicos cooperados, assim como o Dr. Paulo, assim como outros profissionais da Unimed, que vão poder te atender com hospitais de primeira linha, de primeira categoria, com UTIs muito bem formadas, enfim. Unimed é tudo de bom e pode te ajudar nesse processo aí tão difícil que é uma hospitalização. Cris, como é que está a nossa rede?
Mara, o pessoal está aqui começando a contar um pouquinho das suas experiências. A Rosa Maria, que é a nossa companheira, aí, diz que também já teve o pai e que por ela ser fisioterapeuta, às vezes é bom e às vezes é ruim, que acaba sabendo mais do que deve, né? E também o pessoal aqui que está participando, pedindo um beijo, a Virgínia Figueira, falou que essa cadeira já é sua, por isso que não tem conversa. E um beijo para Luci Sky, para Fabiana Prado e para Beatriz Canela. É isso aí. Então vamos voltar aqui ao nosso tema. Doutor, estávamos aqui conversando sobre essa questão de ser só uma hora de manhã e uma hora à tarde, que normalmente, inclusive nesse intervalo, nem muita novidade tem, mas que a ansiedade do parente é enorme, que se está marcado para as 8, ele chega lá às 5 horas da tarde e fica esperando o horário das 8. Essa sensibilidade, a equipe médica consegue entender que ele vai encontrar um parente muito mais ansioso em função desse pouco tempo? Eu acho que nessa hora é importante a equipe multidisciplinar. Muitas vezes nós que nos preocupamos com a parte técnica da coisa, deixamos isso de lado, e aí a gente estava falando da psicologia dentro da terapia intensiva. Eu acho que é importantíssimo, porque faz essa ligação entre a equipe médica e o familiar do doente. Eu acho que a psicologia dentro da terapia intensiva está cada vez mais presente, ainda pouco presente, mas mais do que era. Mais necessário. E extremamente necessário. Porque na verdade o profissional de psicologia, ele entende do processo de asepsia ali dentro, ele sabe o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, como deve se comportar, ele sabe do sofrimento emocional do paciente, assim como do parente, enfim, é um elemento fundamental ali, mas ainda vou arriscar dizer que existe uma resistência da classe médica em dividir esse sagrado santuário hospitalar com um outro profissional. Não, eu concordo que há esse preconceito, sim. A minha experiência pessoal não é assim, mas a gente teve uma experiência... A gente sabe, você se casou com uma psicóloga hospitalar, gente, eu conto mesmo. Eu conto mesmo. Ele falou que lá ele até via com maus olhos. Eu falei, eu vi que maus olhos não, são esses. E via mesmo, porque é isso mesmo. A gente é ignorante nesse sentido e acha... A impressão é essa que a Mara falou mesmo, de que está invadindo o nosso espaço. Está roubando o vínculo. Que aquilo ali é o nosso território, e isso... É ignorância da nossa parte. Eu acho que por isso que a equipe multidisciplinar, né? Eu acho que dentre os benefícios da psicologia ali dentro, um deles, além de, enfim, acalmar o familiar, conversar e tal, é traduzir aquilo que a gente diz tecnicamente para o familiar. Como que é o medicamês, né? Que é o idioma que eles falam. Até para o próprio trazer paciente. O palavreado comum, popular, para poder explicar aquilo que está acontecendo. Não é só isso, doutor, porque o paciente, quando ele está, o parente do paciente ou o paciente, quando eles estão vivendo uma situação de estresse intenso, como é uma internação, eles costumam não ouvir o que o médico fala. Por mais que o médico seja claro, seja simples, seja pontual. Doutor. Você explica, mas é grave, doutor. Mas é grave, doutor. Ele quer coisas pontuais. Melhorou, não melhorou, vai morrer, vai sarar, vai sair ou vai ficar. É isso que ele quer ouvir. E normalmente o médico não tem essa resposta. E aí ele tem o dom de enrolar, que é aquela coisa de a clavícula de não sei o quê, da minocentese, do não sei da onde, o paciente fica olhando assim para ele e fala, e aí? O que isso quer dizer? É onde o psicólogo entra. O senhor concorda com isso, doutor? Concordo, mas você também não gosta da minha raça? Não, concordo. Eu estava falando no intervalo que o grande problema desse aspecto é fundamental para ser mudado, para ser transformado no CTI, é o hospital público. O hospital público, eu até costumo brincar, tem que colocar beliche na UTI, porque não tem vaga, aqui não turnover. A saúde nesse país é uma Então toda aquela história de você humanizar, passando um paciente que está menos grave para uma unidade de cuidado intermediário, a unidade de cuidado intermediário nunca vingou. Nunca vingou. O centro de terapia intensiva do campus agora não dá para 40 leitos, e não está previsto o cuidado intermediário. No cuidado intermediário, acho que até o parente pode ficar junto. Já pensou que já está um nível de gravidade diferente. Aqui não, aqui é aquele... Antigamente toda hora, CTI e UTI tinha essa divisão de gravidade, não existe mais? Não, então, o que tem nos hospitais privados é a unidade de terapia intensiva e a semi-intensiva. Semi-intensiva, entendi. A semi-intensiva é mais liberal, aí é tranquilo fazer esse meio de campo aí. Até o médico está aprontando o cuidado intermediário. Mas no hospital público é muito difícil. Eu queria que vocês confirmassem essa informação. Eu li uma matéria uma vez de que o hospital, porque é uma área que me interessa muito. Aliás, eu quero dizer que assim, quando eu mudei para Ribeirão, alguns médicos diziam assim, você é psicólogo hospitalar, o que você faz? Você fica segurando, batendo nas costas do paciente? Não, a gente não fica segurando nas costas e batendo nas costas dos pacientes. A gente fica fazendo isso que a gente está pontuando aqui hoje. Mas eu li uma matéria dizendo que a unidade de terapia intensiva de um hospital em Curitiba é uma referência
no país. Ainda é ou isso foi só uma fase dele? Em termos de resultados, vocês têm essa informação? Eu não tenho essa informação, doutor Paulo Évora. A gente pode dizer o mesmo do HC aqui, doutor? Pode. Da Santa Casa? Pode. Dentro das nossas dificuldades financeiras, de estrutura, de exame laboratorial, de alta complexidade e tal, acho que a gente faz milagre ali dentro. Eu vi uma matéria hoje na TV, inclusive, que dá conta, infelizmente, de que a Santa Casa está com falta de repasse da Prefeitura. Né? Por favor, Prefeitura de Ribeirão Preto, se tem uma coisa que não dá para não repassar dinheiro, é para hospital e creche infantil, né? Vamos acordar. Renata, você teve algum tipo de assessoramento psicológico durante essa passagem? Nada, muito pelo contrário. Tirando os médicos, que foram realmente incríveis, tanto o médico que cuidou da pancreatite como os médicos da UTI. Todo o resto, para mim, foi muito ruim. E, assim, a falta de um psicólogo, que eu acho que é muito importante, não só para mim, mas na época que o Rodrigo estava na UTI, e ainda sem estar em coma, enfim, ele precisava entender por que ele estava ali olhando uma pessoa que estava morrendo na frente dele. Isso aqui. Né? E ele virava para mim e falava assim, mãe, me tira daqui, o cara está morrendo, eu estou bem. Ele não conseguia entender, não teve ninguém para explicar isso para ele. E outra coisa que eu acho muito séria, que vocês me perdoem, mas é o corpo de enfermagem. Os enfermeiros são mal preparados e, assim, é extremamente sério isso. Quando eu falo enfermeiros, estou falando dos auxiliares de enfermagem, que muitas vezes ali não tem a mínima sensibilidade para lidar com o paciente que está com dor ou com a mãe que está do lado. Meu filho, fizeram a barba dele com uma gilete, isso, assim, segundo dia que eu chego lá, fizeram uma barba com uma gilete que estava estourada e acabou com a pele do menino. Mas por que fizeram isso? Não, porque não pode deixar com a impressão que ele está largado, que ele está doente. Então me peça, eu então trago a gilete. Né? Então não Ou seja, eu estou com meu filho lá com dor e ainda vão e machucam mais o meu menino? É o fim do mundo. Mas, não é uma regra. Na verdade, assim, o que a Renata pontua, é importante a gente falar disso. É que, na verdade, os hospitais, por uma questão até de economia financeira, saúde financeira do hospital, eles optam por uma quantidade enorme de profissionais técnicos da área de enfermagem e pouquíssimos profissionais acadêmicos. Enfermeiros realmente foram, como é o caso da Maria Eugênia, que já esteve aqui no programa, e que são excelentes enfermeiros e que não estão, infelizmente, estão em posições de chefia e não de manipulação de paciente. O que é muito grave, que isso é um perfil do nosso país. Doutor. Você sabe o que eu acho? O seguinte, né? Eu não quero justificar esse detalhe, mas o grande problema nosso é que você nivela ordenado por baixo. Você devia nivelar por função. O auxiliar de enfermagem do CTI tem que ser mais especializado e ganhar mais. Exatamente. Entendeu? E além dele não ganhar mais, ele não tem uma preparação específica para trabalhar naquela unidade. Exatamente, exatamente. E aí acaba complicando tudo. Cris, a gente tem que sair para o intervalo de novo, mas você teve algum apoio psicológico? Não. Nenhum. Ela não me conhecia, viu, gente? Além do meu bom humor, que realmente acho que isso tem me salvado de muitas situações, eu só quero fazer um adendo com relação às visitas. Realmente é muito reconfortante você estar com alguém querido, mas se você está com muita dor, é melhor que ninguém esteja perto. Pelo menos a minha experiência é essa. Quando eu estou com muita dor e quando começa o horário de visita e vai um ali e fala... E chora, e pede a história de novo. Aquilo vai dando um desespero, que você quer que aquela hora passe logo para as pessoas sumirem da sua frente. Exato. Quanto menos gente, melhor. Eu ouvi esse relato da minha sobrinha hoje. Cada situação eu acho que é muito particular. Se você está consciente é uma coisa, se você está inconsciente é outra. Eu já estive nas duas situações e por isso que eu te falo, eu ouvia tudo. Exato. Mesmo sedada e tida como inconsciente. E é por isso que a gente tem que ter o bom senso. Ouvi isso da minha sobrinha hoje, que recentemente saiu da UTI, e ela disse, tia, eu quero ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu comigo e eu não tenho condições de responder as perguntas que as pessoas me fazem. E são perguntas bem intencionadas, porque são pessoas que a amam, lógico, mas a gente tem que ter o bom senso também. O paciente não está passando por uma fase que ele goste de compartilhar. Ele está passando por uma fase que ele não pôde evitar. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com o último bloco. Infelizmente, esse programa voou, mas a gente já volta.